Bom dia. Meu nome é Tomás Albornoz Neves, eu ocupo a cadeira número 10 da Academia Santanense de Letras, que antes de mim foi ocupada por meu pai, Getúlio Neves, e que tem como patrono o Dr. Ugolino Andrade. Eu trago hoje para vocês algo pessoal, porque eu estou entusiasmado com o meu livro que acabou de sair da gráfica. Ele se chama A Espera de um Igual e reúne a poesia que eu escrevi entre 1985 e 2018. Eu vou ler alguns poemas e, se der tempo, comento com vocês. Vou ler um poema de René, que é o primeiro livro publicado em 1985. Vou tentar ler poemas que digam respeito a por que se escreve, para que se escreve, quem escreve. René é um livro da descoberta do amor. Entardece e voltamos da enseada, pelo mesmo galgo de ontem no ancoradouro. Sua pose de esfinge ao vento. Se não olhamos, sentimos as dunas sendo levadas pelo tempo. Da varanda, o horizonte igual parece ir de passagem. A luz das brasas rebrilha o biombo de pano leve, e o oceano dura em nós ainda, no calor do sol na pele. Por que se escreve? É uma pergunta, não é? Por que se escreve? Além do que a vista alcança, as dunas giram ao vento a mesma enseada sem fim. Nada muda, nem se repete. O sal brilha na bruma a cada volta do farol, e da varanda parece que tudo parte nascendo. A maré vaza, avança, inunda a ilha onde há um lago. Um poema sobre o destino, que desperte o futuro na memória. Meditado sem palavras longo tempo. Um poema não escrito. A poesia basta, emana em si mesma. A poesia é uma luz sem pensamento. Um poema em silêncio para migrar juntos por céus opostos, que vá ao teu encalço com pressentimentos e acenda o vale em vislumbres antes que o vale surja no horizonte. Vou ao último livro, escrito em 2018, No Capuz do Olhar. É um livro autobiográfico, como de resto tudo que eu faço. No Capuz do Olhar. É o primeiro poema desse livro. São poemas mais longos, mais próximos da prosa. Deixei de ser poeta aos 33 anos, em 1996. Já era antigo ao nascer, poeta, e a ele devo o capuz do meu olhar. Em 96 publica o seu livro perfeito. Mas é raro que se diga, algo dubla a sua voz. Foi quando entendi que ele era um e eu outro. Poemas desterrados, como se pertencessem a um tempo ou lugar distante, e só tivessem em comum conosco a língua portuguesa. Ou nem mesmo ela, se for considerado o uso discreto, desapegado até do idioma pelo poeta. Poeta sem origem. Nele não há reflexo coletivo, não dá voz a ninguém, nem procura tom para ser notado entre os demais. É parecido antes consigo mesmo e tende,
na medida em que amadurece mais e mais ao indefinido. Quanto a mim, depois de tanto, me vejo desenhar até surgir do acaso um traço, filmar até que a cena por si tenha sentido, escrever sem reconhecer quem diz o que é dito. Em cada ação há alguém sem si que apenas faz, alguém que a si não se tem para ser. Esse estranhamento entre o que a obra produz, cria, o poeta, esse personagem, e quem escreve é presente no que eu faço. Existe sempre uma espécie de distância entre eu quem eu sou em mim, e aquilo que o que eu faço projeta. E eu não me reconheço naquilo, muito raramente me reconheço naquilo. Eu fico olhando para aquilo meio perplexo, meio que me perguntando de onde saiu, né? Poema 35, No Capuz do Olhar. Vou ler 2 poemas curtos, mas o longo ficou muito longo e acabou cortando. No fim, se não é capaz de penetrar no não dito, nem de criar uma poética do inominado, como pretende nas tantas estações em que o silêncio o confronta com os limites da sua voz, ao autor destes poemas pelo menos resta ter tentado. Já em mim, que com ele fui outros, sendo sempre ninguém, não saber o que foi alcançado torna tudo vago. Há um caos turvo que só às vezes, de passagem, parece cristalino. E o último poema do livro, poema 36, ainda sobre a relação do poema com a poesia e o poeta, diz o seguinte: a poesia não tem maior relação com as palavras. Estou certo disso. As palavras são um meio rudimentar de transmissão de algo que está fora do alcance do pensamento. O poema faz com que essa distância gravite, a atrai, mas não a incorpora. Foi dito que ouvir pela primeira vez o nome daquilo que será o pássaro faz com que o pássaro nunca mais seja o mesmo novamente. Por aproximação, a poesia seria o que se perde para o nome. Há um sentido ali, mas não se sabe qual, exceto que a perda nutre. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Um abraço.